Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Páscoa, domingo de Páscoa. Que coisa linda eu poder meditar com vocês em Êxodo, capítulo 12, que é a instituição da Páscoa. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso, porque para muitas pessoas, Páscoa é um ovo. Eu estou triste porque eu não ganhei um ovo de Páscoa. É interessante como que o raciocínio precisa ser colocado em prática, né? Porque está escrito, né, que é para oferecermos a Deus os nossos corpos, é o que está escrito, Romanos capítulo 12, e oferecer a Deus os nossos corpos para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é o vosso culto racional, com inteligência, com cabeça. Como é que podemos ficar tristes, eu e você, porque não ganhamos um ovo da Páscoa? Alguns dizem, coelhinho da Páscoa. Qual a associação que existe entre ovo e coelho, hein? Não tem uma coisa incoerente nisso aí, não? Nem o mais sábio cientista consegue explicar qual a relação entre coelho, né? Eu já tive coelhos lindos na minha casa quando menino, não deixava ninguém matar ninguém, nem chegar perto dos meus coelhos. Aliás, um dos motivos que Deus me chamou para o ministério é porque quando criança eu criava pombos, eu tinha cachorros, tinha gatos, né? E coelhos, e porquinho da Índia, e passarinho. E ninguém podia pôr a mão. Opa, estou esquecendo. E galinha também. Era um fazendeiro mirim. E eu não deixava ninguém mexer nos meus animais. E mais tarde, anos, quando eu já pastor, aí que Deus usou a vida de um pastor chamado Altair Monteiro, que era como se fosse meu sogro, porque a pastora Glenda morava lá na casa dele no Estebe, foi que ela me deu essa advertência. Ele, dizendo em profecia, eu me lembro quando você era um menino e você não comeu pombos, carne de pombos, você cuidava dos cães, cuidava dos gatos, cuidava dos passarinhos. Eu já tive uma tartaruguinha também que sumiu dentro de casa. Então, eu sempre admirei os animais. Mas qual associação eu criando os coelhos? Nunca vi um ovo de coelho. Nunca, jamais. Então você não tem que ficar triste, porque Páscoa é passagem das trevas para a luz, como está aqui. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, que era o sacerdote, na terra do Egito. Olha aí. Este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Êxodo capítulo 12. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Está vendo? A salvação é individual, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele, o seu vizinho mais próximo. Olha aí. Vamos evangelizar, gente. Vamos falar do amor de Deus conforme o número das vidas, das almas. Conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. Olha a festa da Páscoa. O cordeiro será sem defeito, macho, olha aí, de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Olha a associação com Jesus. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Tá? Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas
a comerão. Então, um cordeiro sem defeito. Famílias reunidas para um momento precioso de pedido de perdão, de acerto, de conserto. Ah, se nós temos nesse momento uma hombridade, uma capacidade, um desejo grandioso de fazermos o que é o significado da Páscoa. O chefe da família reúne os filhos. Oh, meu Deus, nos ajude. Assenta com a esposa, coloca na mesa um pouco dos grãos, né, do arroz, dos cereais, algumas frutas, a banana, tão farta na mesa dos brasileiros, graças a Deus. Pode colocar ali laranja, colocar uma pera, uma maçã, um mamão, um romã. Coloca alguns frutos ali e coloque algumas folhas amargas. Né? Se você tem alguma erva amarga, aí você coloca ali também. Coloca o sal para lembrar do período da escravidão, lembrar do tempo que apanhavam, o tempo que nós estávamos vivendo como escravos. E ali o chefe da casa faz uma oração. E um cordeiro era imolado. E era a ordem colocar nas ombreiras da porta, na parte de cima, o sangue derramado daquele cordeiro. E aí o anjo da morte passaria direto. Depois você lê o capítulo 12 todo. Era uma noite de despedida do Egito. Era uma noite em que os hebreus iriam celebrar depois de 400 anos como escravos, sem alegria, sem paz, sem prazer, sem satisfação, sem poder sonhar. Isso é Páscoa. É passagem da escravidão para uma vida de libertação. Conforme o apóstolo Paulo colocou em Gálatas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E o cordeiro tinha que ser sem defeito. Um cordeiro que seria imaculado, que seria ali imolado. Não é possível encontrá-lo em Moisés, nem em Josué, nem em Abraão, nem em Isaac, nem em Jacó, e nem no pastor Jorge Linhares, e nem em nenhum pastor de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Brasil e do mundo, nem na minha vovó, nem na minha mamãe, nem nas mulheres mais santas, nem nos apóstolos, nem em ninguém. Uma vida sem nenhum defeito, uma vida sem pecado. Só foi possível achar-se assim em Jesus. A verdade foi estabelecida quando Cristo se tornou o Cordeiro de Deus. Quando João Batista, que batizava no Rio Jordão, viu Jesus vindo para ser batizado, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, não fique triste se você não comeu chocolate, se não ganhou ovo, se não tem um coelhinho da Páscoa. Por isso que é importante uma escola cristã. Por isso que é importante um colégio batista como o Getsemane, que você vê a chamada aí nesse programa. Porque aí você aprende coisas certas. Está escrito, Jesus falando, o meu povo, os filhos de Deus, erram porque não conhecem as Escrituras. E com isso não conhecem o poder de Deus. Esse Cordeiro é Jesus. Por isso que durante toda essa semana, em todas as igrejas Getsemane, nós temos o culto da Páscoa. Olha aí, quando celebramos a passagem das trevas para a luz. Por isso que agora pela manhã acontece um cultão lá na igreja. Por isso que nós temos cultos a semana toda, 9 da manhã, depois às 15 horas, temos cultos às noites, e por isso que a gente faz uma festa. Tivemos aí o Marcos Vinícius, da comunidade de Nilópolis, vamos ter o Paulo César, que coisa linda, do Logos, trazendo a palavra, trazendo canções lindas, antigas aí, que até hoje estão em nossa boca, em nossa mente, em nosso coração. Paulo César.
Que legal você vir celebrar a Páscoa, a passagem das trevas para a luz. E eis o cordeiro, olha, os cordeiros eram sacrificados, os cabritos eram sacrificados, as pombas rolinhas eram sacrificadas. Mas depois de Jesus, nunca mais precisamos de sacrificar um animal. Ainda, infelizmente, por ignorância, vemos pessoas matando galinhas, matando cavalos, matando cordeiros, matando animais nas esquinas e fazendo feitiço. É porque Satanás, ele é imitador. Ele tenta fazer o espírito de engano prevalecer para enganar as pessoas. Ele faz uma imagem falsa de um Cristo para que todos se ajoelhem diante dele. Mas Jesus, ele já ressuscitou. Ele está vivo. Ele não está morto. Por isso, celebre Cristo, o que venceu. O Cristo vivo. É aquela palavra que ele disse para aquela mulher que foi a primeira a entrar no túmulo ali. Porque você busca entre os mortos aquele que está vivo. Rabone, mestre, é o Senhor. Sim, sou eu, não me toque. Veja as programações da Igreja Batista Getsemane, as quais você não somente deve tomar conhecimento, você deve participar. Tá bom? Veja aí, tudo de bom para você. Amor que me curou, me reconciliou. Eu posso confiar, eu posso descansar, ó Deus, em teu amor. Amor que me abraçou, me reconectou. Eu posso me entregar, eu posso me lançar, ó Deus, em teu amor. Chegou a hora. O evento que vai transformar a sua vida está de volta. 5.000 mulheres reunidas para viver algo único. Daniela Linhares, Isabela Linhares, Hernandes Dias Lopes, Camila Vieira, Benner Jax e Jennifer Suave. Garanta agora o seu passaporte antes que seja tarde. Acesse getsemane.com.br ou ligue 31 3448 9898. As vagas são limitadas. Congresso 5.000 mulheres. E você não... Olá, pessoal. Quero fazer uma propaganda deste grande livro aqui, Enfermidades, tratando do corpo, da alma e do espírito. Porque muitas pessoas ficam doentes e como ter uma solução para a cura do corpo, da alma e do espírito. Pastor Jorge Linhares escreveu esse livro e tem sido uma bênção, tem abençoado centenas e centenas de pessoas. Procure então na editora Getsemane ou aqui na Igreja Batista Getsemane através do telefone 31 3448 9898. Que Deus te abençoe. Ei pessoal, olha só, hoje eu vim falar para vocês da maravilha que é participar do Jardim de Deus, da Igreja Getsemane. Veja bem, primeiro, que você é totalmente trabalhado no campo almático e do corpo também, além do espiritual, é claro, porque nós somos corpo, alma e espírito. E segundo, porque além de tudo você vem para essa maravilha de retiro. Olha isso, gente, nesse lugar maravilhoso que o Senhor separou para nós. E você ainda tem o privilégio de visitar uma réplica do túmulo de Jesus Cristo, como aquele que está lá em Israel. Olha só, gente, a pedra, a porta do túmulo. He's not here, ou seja, ele não está aqui. For he is risen, ou seja, ele ressuscitou. O Colégio Batista Getsemane é uma instituição cristã por princípios, tendo a Bíblia como sua regra de prática e fé. Há mais de 3 décadas, priorizamos o aluno como sendo um potencial agente de cooperação e transformação para uma sociedade saudável, fortalecendo assim os valores da família.
O Colégio Batista Getsemane conta com uma estrutura completa. Salas modernas, laboratórios, quadras, piscina, biblioteca, capelania escolar, projetos interdisciplinares, sede campestre para nossos eventos, estacionamento próprio e muito mais. Colégio Batista Getsemane. Aqui, seu filho é único. Meu irmão, minha irmã, você que deseja servir melhor Jesus Cristo, seu lugar é no Seminário Teológico Koinonia e as matrículas já estão abertas. Eu sou o pastor Tiago Monteiro, diretor do seminário. Quero dizer para você que nós vamos ter uma grande alegria em te receber. Procure agora as informações na nossa rede social, @Seminário Koinonia, ou então no nosso site, seminariokoinonia.com, e venha viver os melhores anos da sua vida espiritual conosco, estudando seriamente a palavra de Deus. O nosso lema é a gente fazer uma teologia de joelhos, encher a nossa mente com luz, sem perder o fervor no coração. Espero você. Faça hoje mesmo a sua inscrição. Olá, pessoal. Pastor Jorge Linhares, vocês me conhecem. Eu tenho muitos títulos abençoados. Olha aqui: depressão, bênção, maldição, como deve nascer uma igreja, lutas, guerras, vitórias, águia ou galinha. Mas tem uma surpresa para vocês que me impressionou. A pastora Daniela Linhares também tem vários livros: Gaditas, Guerreiros do Exército do Senhor, as 7 chaves pessoais que geram mudanças. Mas me impressionou esse livro dela: Elegância, Espiritualidade e Engajamento. Ah, que presente lindo para você dar para alguém que você ama, que você quer conquistar e que você quer abençoar. Que coisa linda! Os 3 S da mulher equilibrada. Que maravilha, vale a pena, me impressionou pela qualidade e realmente o conteúdo também. Pode adquirir aqui na livraria Getsemane e em muitas livrarias evangélicas por todo o Brasil. Que legal! Sugestão. Chegou a hora. O evento que vai transformar a sua vida está de volta. 5.000 mulheres reunidas para viver algo único. Daniela Linhares, Isabela Linhares, Hernandes Dias Lopes, Camila Vieira, Benner Jax e Jennifer Suave. Garanta agora o seu passaporte antes que seja tarde. Acesse getsemane.com.br ou ligue 31 3448 9898. As vagas são limitadas. Congresso 5.000 mulheres. E você não... Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. Então, que Deus te abençoe, que você celebre a Páscoa. Quem quiser me dar chocolate, eu como chocolate, mas não tem nada a ver com a Páscoa. Eu como chocolate, como ovo de Páscoa, para celebrar a libertação e não para uma memória errada daquilo que é verdadeiro contra a mentira. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aproveite esta oportunidade, em nome de Jesus, para pedir perdão ao seu pai, à sua mãe, à sua esposa, ao seu marido, aos seus irmãos, ao vizinho, porque é Páscoa. Nós somos novas criaturas, saímos das trevas para uma vida de libertação, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Feliz Páscoa.